Oi, hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020 e eu hoje, como sempre faço, fui ver um vídeo chamado Urgente, Checkmate na Lava Jato, do Nando Moura, e vi lá a denúncia de que essa decisão do Dias Toffoli, presidente do Supremo, liberando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a fuçar, isso é que é a palavra certa, fuçar em todos os arquivos de computador das operações, em particular a Operação Lava Jato, operações que deram certo e que eles, aliás, os dois, né, o Toffoli e o Aras, estão afundando, estão jogando no mar para prestar serviços aos políticos do Centrão, os meliantes, os delinquentes do Centrão, hoje liderados pelo político mais importante do país, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí eu liguei para o meu amigo desembargador Walter Maierovitch, a quem eu sempre consulto nessas coisas jurídicas, e ele me disse que essa decisão do Dias Toffoli é realmente estúpida e absurda, porque o Procurador-Geral da República tem um cargo específico. Ele é o chefe do Ministério Público Federal, mas ele não tem direito a acessar todos os processos, as delações premiadas, os relatórios dos órgãos de finanças públicas, todos que o Aras vai fuçar, vai procurar para usar depois como elemento de chantagem e para informação ao seu adorado chefe, aquele que o nomeou para o cargo, sem que sequer ele estivesse na lista tríplice da corporação. O Maierovitch me lembrou de uma figura histórica, mais da geração nossa do que da maioria do pessoal que está me vendo aqui, que era o Edgar Hoover, o presidente, o diretor-geral do Federal Bureau of Investigation, a Polícia Federal Americana, o FBI. E foi o homem mais poderoso dos Estados Unidos enquanto ele foi diretor do FBI, exatamente porque ele tinha acesso a informações desse tipo, ele tinha praticamente a ficha das ligações dos Kennedy, por exemplo, com a máfia, e o Kennedy foi presidente, o Robert Kennedy quase foi, do Johnson, etc. Ele teve os presidentes todos na mão, e foi uma figura antológica, o cinema até já tratou dele. É o que o Aras está tentando ser. O Aras está tentando tornar o Bolsonaro seu refém para que ele, afinal, passe para trás aí o André Mendonça, que não tem muita coisa a dar ao Bolsonaro, e ele vai dar o Aras, porque, veja bem, o Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal para saber de investigações no Rio. O Aras está devassando todas as devassas em que os políticos todos foram delatados em delações premiadas, ou confessaram, ou delataram, ou foram processados, ou foram revelados por esses relatórios, etc, etc. Então, hoje, o Bolsonaro nem fala mais no Alexandre Ramagem, aquele candidato dele à direção da Polícia Federal, para poder evitar que os seus filhos e parentes, e um determinado amigo, que depois nós viemos a saber que era o Fabrício Queiroz, fossem prejudicados por revelações saídas de processos da Polícia Federal. Mas eu nunca falo sobre um assunto desse sem consultar também, que aliás o Walter Maierovitch é muito fã dele, o professor de Direito da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito famosa do Largo de São Francisco, o professor Modesto Carvalhosa. E o professor Modesto Carvalhosa, inclusive, me orientou a ler um texto do Diego Scosteg, que eu conheço dos tempos da época, no Vortex. E pelo texto eu descobri que realmente eu tinha razão, o Nando Moura tinha razão, o Maierovitch também, e o Carvalhosa fez muito bem em me indicar o texto. Eu não vou ter como citar, porque vai ficar comprido demais, é uma reportagem bastante longa, mas a verdade é que a interferência na Polícia Federal não é mais necessária, porque o Aras fará esse trabalho depois que recebeu a autorização de Toffoli a mexer nos arquivos cibernéticos da conta do Nando Moura,
tera, né? Byte, um absurdo que vai só para ele tomar conhecimento do que ele quer saber vai levar, segundo o Nando Moura, meses. Bom, aí eu me lembrei de um raciocínio que eu fiz para um artigo que saiu na página 2 do Estadão hoje. E eu já tinha pensado em usar esse artigo aqui quando eu fiquei sabendo que o Bolsonaro afastou Bia Couces, talvez a sua... Só pede para Carla Zambelli em matéria de fidelidade a ele, da vice-liderança do governo no Congresso. Bia Couces foi ser fiel ao Bolsonaro, que se vendeu para a eleição, mas terminou contrariando o Bolsonaro, que está cada vez mais próximo do seu passado de mal militar, segundo o Geisel, de terrorista, de indisciplinado e, sobretudo, do seu passado de mal político, de político do baixo clero, de político do Centrão, do PP de Paulo Maluf. Pois bem, a dona Bia Couces foi um dos 7 votos no primeiro turno e um dos 6 votos no segundo turno do massacre que a proposta original de acabar com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Bolsonaro e agora do seu novo ministro da Educação, o ex-vice-reitor do Mackenzie, Milton Ribeiro, porque o Bolsonaro já tinha pensado em votar junto com a onda puxada pelo Rodrigo Maia na Câmara e fazer mais um serviço ao Centrão para garantir a blindagem que o Centrão garante a ele mesmo na questão dos processos de impeachment, etc. Né? O próprio... Todo mundo que está fazendo análise sobre essa queda da Bia Couces lembra que Bia Couces, né? Lembra que o Bolsonaro estava precisando de uma vaguinha dessa, para dar para mais uma vaga dessa para o Centrão. Né? Bom, e esse artigo que eu escrevi mostrando essa volta do Bolsonaro às suas origens de baixo clero, saiu no Estadão hoje, na página 2, sob o título "Bolsonaro conduz a pátria para as trevas de onde veio". A linha fina desse artigo é o seguinte: o Centrão que derrubou, o presidente serve a espertinhos que o mantêm no poder a despeito de nossa agonia. E a conclusão do artigo, os parágrafos finais, eu vou ler aqui para você. O Centrão que derrubou Dilma Rousseff, do PT, e manteve Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro, no poder, ao arrepio de tudo que de ilícito fora praticado pelos governos daquela aliança inquebrantável, é apenas a denominação conveniente que impede Bolsonaro de deixar o poder para pagar mais pelo que deixa de fazer do que pelo que fez de ominoso, que não foi pouco. A criminosa indiferença ao avanço da pandemia, a transferência da incompetência da intendência militar para a gestão do mais precioso patrimônio coletivo, a saúde do nosso povo, a destruição da instrução pública por um analfabeto funcional, conduzido por um vigarista a disparar munição pesada contra a inteligência e a sabedoria nacionais, chegaram a nosso convívio para ficar. Bolsonaro é negacionista, terraplanista e obscurantista militante e está a serviço de espertalhões como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que o mantêm no poder. Não há na elite dirigente desta pátria, condenada ao desterro, uma voz da razão que o mande de volta às trevas de onde veio e para onde marchamos. Quero lembrar também que faz parte desse conjunto o fato de o ministro interino, permanentemente interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não ter dado ouvidos aos técnicos de que a pandemia seria longa, de pelo menos 2 anos, se não houvesse o isolamento social, e o que é pior, até hoje não sequer autorizou o uso de 70% das verbas autorizadas pelo Congresso para o combate à pandemia. Ou seja, é a própria explicitação do abandono dos mais pobres, mais do que dos mais ricos, mas de todos os cidadãos brasileiros. Então eu fiz questão também de trazer aqui para você um outro artigo. Eu não vou ler o artigo também, como não li o meu, eu vou ler 2 parágrafos desse artigo, que é um artigo exclusivo de Diogo Mainardi, no Antagonista. Gilmar Mendes não vai derrubar Bolsonaro, porque ele o derrubaria.
O presidente faz exatamente o que ele quer. Já chutou Sérgio Moro, já se acertou com a PGR para exterminar a Lava Jato, já indicou um dos seus assessores para a Advocacia Geral da União. Gilmar Mendes, na verdade, ele acertou o marido da assessora dele. Gilmar Mendes só teve tanto poder assim como Michel Temer. Como ministro do STF é um homem de sorte, ele foi premiado também com o processo de Flávio Bolsonaro, do qual é relator. O fato de ter o destino do filho do presidente no bolso da toga confere-lhe um crédito ainda maior. É claro que Gilmar Mendes não tem o menor interesse em patrocinar um impeachment, minando um acordo que lhe é intensamente vantajoso. Isso se encaixa em tudo que eu falei até agora e dentro desse verdadeiro, dessa blindagem total, inoxidável, gozada pelo Bolsonaro neste momento em todos os poderes da República. Essa derrubada da Lava Jato é do interesse do Centrão e, portanto, do Bolsonaro, do Aras, que é petista, que é ligado, conviva de Zé Disseu, do André Mendonça, que é ministro da Justiça por interferência do Dias Toffoli, que foi advogado-geral do PT e no Supremo só tem feito tudo o possível e impossível para tirar Lula da cadeia, como conseguiu, e de todas essas forças que nos impelem para o que está acontecendo de dramático. Hoje, nós estamos chegando a 1% da população, isso com subnotificação, registrada como infectada com a Covid-19. O número de mortos só aumenta, a nossa tragédia da pandemia, ela se consagra, só que eu quero deixar registrado que Bolsonaro é o principal culpado com esse ministro intendente que ele pôs lá de permanente e provisório. Mas os governadores também são, os prefeitos também são, na sua política errática de abertura, de flexibilização, que está levando o nosso povo a um verdadeiro genocídio. Então eu me despeço por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.